Sejam bem-vindos ao Talks com o Ecossistema, uma iniciativa do Ceará Habitats Digitais e do Sebrae Labs, programas do Sebrae Ceará. Eu sou Moisés Santos, consultor e acelerador de negócios e startups, e nesse canal nós aproximamos você desse ecossistema de inovação, de negócios e startups do nosso estado. Se você está iniciando sua jornada empreendedora ou se deseja se aproximar desse grupo de gente boa que está fazendo tudo isso, nós hoje temos uma pessoa especial, que é o querido Milton Souza, um desses caras dos primeiros que pensou nas startups, na inovação como uma estratégia de desenvolvimento do nosso estado. Hoje ele é vice-reitor da Unifor e vai apresentar um pouco do nosso ecossistema, dessa sua jornada com o nosso ecossistema e de como as pessoas podem aproveitar melhor essas oportunidades. Grande Milton, chega aqui e fala um pouco da sua jornada e como você chegou na Unifor. Fala, Moisés. Prazer falar com você. Reconheço você como um grande ator desse ecossistema, então, para mim é um grande prazer e satisfação poder conversar um pouco sobre esse tema que é importante para a gente, né, ecossistema, e agradecer o convite. Né. Bom, eu queria comentar, assim, eu comecei isso em 2009, né, mais ou menos, quando eu fui coordenador da incubadora do Partec, lá no Notec. Eu tinha já alguns trabalhos na área de empreendedorismo antes de 2009, e aí tinha trabalhado na época no governo do estado com um projeto super interessante, na época da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, que o secretário era o Roberto Matoso. Então acho que foi 2007, agora não vou lembrar exatamente o ano, a gente criou um projeto lá que chamava Portal da Inteligência Empreendedora, que rodou durante um tempo na SET, né, na Secretaria, e depois foi transferido para o IDT. E aí, voltei para o mercado, e final de 2008, o saudoso professor João Prata Gil, né, que era o presidente do Notec na época, me convidou, e a gente tinha trabalhado juntos nesses projetos do governo, me convidou para ser coordenador do Partec, incubadora lá do Notec, e eu fiquei um ano lá, e foi um período super interessante, onde eu pude me integrar mais ao ecossistema de empreendedorismo e inovação. Trabalhei muito com o pessoal da RIC, da rede de incubadoras, né? E aí, em 2010, eu saí para fazer doutorado, fui morar em São Paulo, estudar na FGV, e quando eu morei em São Paulo 2 anos, e aí, na volta, com essa experiência da incubadora, eu tive a ideia de criar uma incubadora. Então, na época, eu chamei o Léo, isso era final de 2012, início de 2013. Chamei o Léo, né, Léo Lacerda, que foi meu sócio e é um grande parceiro na história que eu vou contar daqui a pouco. Então, a gente começou a conversar sobre aquele lance de criar uma incubadora e tal, mas já estava começando o burburinho de aceleradoras no Brasil, né? Estava começando o programa Startup Brasil, esse conselho de aceleradora já estava forte lá fora, e aí a gente inclusive fez benchmarking de aceleradoras estrangeiras, e aí a gente disse, cara, ao invés de criar uma incubadora, vamos criar uma aceleradora. E aí em 2013 a gente encontra o Igor, que foi o nosso terceiro sócio, né, que é sócio da Elephant Cowork, e aí a gente começa a se alinhar e decide abrir a primeira aceleradora do estado, que foi a 85 Labs, né? Então, a 85 Labs foi um momento super importante, eu acho que não só para a gente quanto carreira, mas para o ecossistema. Inclusive, variava muito as opiniões, né? Tinha opinião que era, vocês são um bando de maluco, né? Porque vocês vão pegar dinheiro de investidor privado para investir em startup. É uma coisa meio, muita coragem, né? Até gente que ficou muito empolgada, dizendo, até que enfim a gente vai ter algo como isso aqui, né? Ter esse veículo de investimento, aplicar uma metodologia e tal. Então, em 2014, a gente faz o nosso primeiro batch de aceleração com o 85 Labs. Eu lembro bem, a gente passou um tempo captando investidor, captando startup e tal, e a gente encontra, é uma história interessante, a gente encontra o Igor num período que foi o primeiro Startup Weekend de Fortaleza,
E aí a gente tinha sido convidado, né, tinha alguns contatos para trabalhar no Startup Weekend como mentor. E aí eu comecei a participar de algumas reuniões da organização. Eu já tinha conhecido o Igor um pouco antes, né, eu e o Léo. E quando terminou o Startup Weekend, disse, cara, nosso primeiro batch vai vir de startups que estão, né, saindo do Startup Weekend. E aí a gente faz o primeiro batch em 2014, batch esse que teve a Agenda Edu, e a gente se orgulha muito, né, porque quando a gente começou a trabalhar com a Agenda Edu, era um PowerPoint. Era o PowerPoint que eles tinham feito lá no Startup Weekend, foi o que eles apresentaram para a gente para entrar no nosso programa e foram aprovados na época. Então, a gente começou um programa com 7 empresas, investindo nessas empresas, né, pegando capital de investidor privado. Inclusive, quando a gente foi captar investidor, era uma coisa muito engraçada, porque os investidores perguntavam, mas como é que é isso? Aceleradora, como é que funciona? E até para a gente explicar, era complicado, né, porque não tinha um parâmetro anterior no Ceará, os nossos investidores eram todos do Ceará, estavam acostumados a investir em imóveis, né, fazer outros tipos de investimento, até para eles entenderem. Não era uma coisa muito simples, mas eles confiaram na gente e aportaram esse recurso. E a gente fez mais alguns bets, criou programa de pré-aceleração e tal. E aí, na virada ali de 2016 para 2017, a gente faz um rebranding, né? Transforma 85 Labs na Wave. A gente teve um aporte de um outro investidor que entrou, só que esse investidor, ao invés de investir num pool de startups, ele comprou uma participação da aceleradora, né? Então, a gente aproveita o momento para fazer um rebrand, mudar a marca, mudar um pouco também a nossa forma de atuação, porque 85 Labs basicamente trabalhava com programas de pré-aceleração e aceleração, e a gente passou a trabalhar também com consultoria na área de aceleração, né, na área de inovação e tal. E nós trabalhamos alguns projetos, e na época do 85 Labs ainda, antes do rebranding, a gente aplicou para o Startup Brasil, e não sei se você lembra, Moisés, mas o Startup Brasil era um programa que selecionava as 10 melhores aceleradoras do país, né? E a gente aplicou no primeiro ano, não entrou, e quando a gente aplicou no segundo, a gente entrou. Inclusive, quando a gente recebeu a avaliação, conversando com o pessoal, eles falaram que a gente estava sendo muito bem avaliado por metodologia, né, porque a gente já tinha aplicado, então a gente colocou lá resultados e eles viram que a nossa metodologia era muito boa, que gerava resultado e tal. E também foi bem avaliado por uma visão que era, a gente fazia negócio no Ceará, mas a gente não estava restrito a que as startups ficassem no Ceará. Então a gente tinha uma visão mais ampla de que as startups tinham que vender para o Brasil inteiro e até de certa forma, para o exterior no momento certo. Então, a gente colocou isso no projeto, né, porque nossa metodologia trabalhava um pouco isso. Então, a gente foi, e aí eu tenho um super prazer de falar que a gente foi, né, esteve entre as 10 melhores aceleradoras do Brasil, segundo o programa Startup Brasil, e a gente chegou a acelerar algumas startups pelo programa, que startups que não eram do Ceará, porque o Startup Brasil era um edital que selecionava primeiro aceleradoras, depois delas selecionava startups. E aí, na época, acho que só uma ou duas startups do Ceará foram aprovadas, e a gente conversou, mas não se alinhou, elas preferiram ir para aceleradoras de outros estados, e a gente acabou acelerando 3 startups pelo programa, que eram de outros estados também, uma em Minas, uma em Recife, a outra, acho que era do estado do Nordeste, desse era Alagoas. Enfim, a gente fez um bom papel também aí, e aí depois a gente começa a pegar momento de crise, crise econômica, as pessoas já não queriam colocar dinheiro em capital de risco, então ficou muito mais difícil captar investidores para fazer novos bets, e a gente começou a arrefecer um pouco a operação e focar mais em consultoria, até que eu, particularmente, sempre tive 2 carreiras em paralelo, né, essa carreira acadêmica e essa carreira no empreendedorismo, e aí, nessa época, a minha carreira casou desse momento de crise, de pouco investimento e tal,
com um momento bom na minha carreira acadêmica. Então, eu desde 2013 sou professor da Unifor, para os programas de mestrado, mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado em administração, e também, né, dei muita aula na graduação, nos MBAs. Até me lembro que eu encontrava o Moisés aqui nos corredores, né, quando eu ia dar aula no MBA. Então, o momento foi bom. Uma das minhas funções aqui enquanto professor é ser pesquisador, então estava publicando artigos em boas revistas científicas, e assumi a coordenação do mestrado profissional em administração, e aí comecei a continuar me dividindo, mas já com um pouco mais de foco na carreira acadêmica e um pouco menos de foco nessa carreira empreendedora, né? Então, em 2019, em 2015, eu vou para o México, faço um pós-doutorado, volto. Em 2019, assumo a coordenação do mestrado profissional, dando uma ênfase enorme em empreendedorismo e inovação, né? E em 2021, agora em julho, recebi o convite para ser vice-reitor de pesquisa aqui da Unifor. Aceitei, assumi em agosto, participei de um processo seletivo, né? Nesse período aí, finalizando em julho, aceitei o convite e desde agosto estou como vice-reitor. E óbvio, né, aqui na universidade, essa área da pesquisa é uma área que engloba a inovação. Já era assim, e depois que eu assumi, eu fiz questão de dar uma ênfase nisso, né? E quando eu chego aqui, a gente faz modificações importantes aqui na universidade, que eu posso falar um pouco mais disso, mas só para pontuar, a gente transformou a antiga incubadora, que era o EDTEC, uma incubadora tradicional, mais de 15 anos, né? O EDTEC já tem mais de 15 anos, e a gente transforma o EDTEC em hub de inovação, e agora em fevereiro a gente vai começar o professor Léo Lacerda, né, que tem sido meu parceiro de empreendedorismo aí já de um bom tempo, assumiu a coordenação do EDTEC, do hub de inovação, e agora em fevereiro a gente vai começar a operar o hub com 5 programas, um programa de bootcamp para aceleração, uma aceleração, incubação para hard tech e inovação aberta, e vai trazer toda a experiência de anos aí de aceleradora, de incubadora para dentro do hub, e a ideia é transformar o mundo do empreendedorismo aqui dentro da universidade a partir desse novo hub de inovação. E aí quem está nos ouvindo já sabe, né? Se você quer dar um passo para conhecer mais próximo tudo isso, vai lá na Unifor. E vou dizer para vocês, todo ano eu fico naquela... Rapaz, esse mestrado profissional em administração que o Milton coordena, eu tenho amigos que já passaram pelo mestrado, outros que estão em curso, e realmente é um dos programas mais conectados com toda essa transformação que nossas empresas, que o profissional de administração precisa ter. Então, se você não conhece, eu imagino que vai ter turma aí em 22, e aí começa a conhecer, porque o Milton é um dos que estão à frente desse projeto incrível. E aí, Milton, depois de você já nos dar uma visão aí de tudo que a Unifor tem feito, eu queria que você explorasse um pouco mais, né, de como é que a Unifor vê a inovação, quais são os projetos estruturados que vocês têm, né, falar um pouco mais do mestrado profissional, que eu acredito que é, sim, um degrau de muita relevância para os profissionais que vão acompanhar esse vídeo aqui. Fala um pouco mais aí das iniciativas de vocês enquanto Unifor, para que a gente possa aproximar ainda mais essa instituição que é muito relevante na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, das pessoas que estão nos ouvindo. Bom, ótima pergunta, Moisés, porque me dá a oportunidade de falar aqui uma série de coisas bacanas que vão acontecer, né, e já tem acontecido e que vão melhorar em 2022. Em mais ou menos 2018 para 2019, a Unifor cria o Parque Tecnológico, né, da Unifor, que a gente chama aqui internamente de Tec Unifor. O Parque Tecnológico fica no Bloco M. Para quem não conhece a Unifor, vem aqui no campus para conhecer, né, e para quem já conhece, o Bloco M é um bloco histórico aqui dos cursos de tecnologia. Então, o parque foi criado, na verdade, a semente do parque foi em 2016, e de lá para cá vem crescendo,
E em 19 foi feito algo super interessante, porque o Bloco M era um bloco de aula que foi se transformando em parque. E hoje o bloco é o bloco do parque, não tem mais nenhuma sala de aula, todas as salas de aula foram transformadas em salas para empresas. Então, já passaram aqui pelo parque Modo Telecom, Envia, Casa Magalhães, todas elas com espaços físicos, mesa, cadeira, tudo, funcionários trabalhando aqui no parque. E hoje a gente tem aí 7 empresas, em janeiro tem 3 entrando, já com o contrato assinado, e a meta até o final de 2022 é que a gente consiga trazer mais 5 empresas. Então, a maioria das empresas são empresas de tecnologia, e as empresas que não são de tecnologia, como por exemplo a Unimed Ceará está com a gente aqui no parque, são empresas que desenvolvem com a gente projetos de inovação. Então, a ideia é que a empresa venha, então tem uma série de questões contratuais, né, por óbvio, mas a empresa tem que ter um budget, um orçamento alocado com a gente para desenvolver projetos de inovação com os nossos professores, nossos alunos, e tem surgido muita coisa interessante. A partir daí, o Hub de Inovação, que a gente acabou de criar nos últimos meses, fica dentro do parque. Ou seja, a ideia é que a gente tenha uma série de startups aí no nosso Hub que vão interagir com as empresas consolidadas que estão no parque. Então, é trazer o aluno que está criando ali o seu negócio, no programa de pré-aceleração, de aceleração, e fazer com que ele interaja no âmbito do parque com empresas já consolidadas, que tenham uma trajetória, né, que de repente, inclusive, podem ser clientes das startups, enfim, é criar esse grande ecossistema interno, que a gente já está trabalhando nisso, e em 2022 isso vai explodir, né? E hoje mesmo acabei de vir de uma reunião, onde a gente apresentou um projeto novo, que são os núcleos de inovação e pesquisa, que vão funcionar em cada centro. Para quem não conhece a estrutura da universidade, na Unifoc a gente tem 4 centros, né, Centro de Ciência em Comunicação e Gestão, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Tecnológicas e Centro de Ciências Jurídicas. A gente vai implementar um núcleo de inovação e pesquisa em cada centro para poder incentivar a questão da pesquisa, da inovação e do empreendedorismo inovador em cada um dos centros. E aí, o que for surgindo de mais relevante, que for se desenvolvendo melhor, vem para o Hub de Inovação. Então, a gente está criando um ecossistema geral da universidade, porque eu considero que o Parque Tecnológico já é um mini ecossistema dentro da universidade, e a gente vai integrar isso, né, Hub, Parque, com os centros, que é onde acontece, né, a gente tem mais de 20 mil alunos, a maioria deles está nos centros, lá nos cursos de graduação, e a gente agora vai começar a integrar isso de uma forma muito mais interessante, fazendo com que a inovação e o empreendedorismo inovador circule mais. Tem muita iniciativa que os cursos de graduação têm, então a gente vai começar a se integrar mais e fazer uma avenida aí entre o Parque Tecnológico, o Hub e o que acontece em cada curso de graduação, uma avenida de mão dupla, né? Porque a ideia é que o que aconteça aqui no Parque, no Hub, possa apoiar o que acontece na graduação, na pós, mas o que acontece lá também possa vir, porque tem muita iniciativa inovadora que às vezes é de interesse de uma empresa que está no parque, ou é de interesse de uma startup que está no Hub, e que ele nem sabe o que está acontecendo, né? Então, a gente vai começar a integrar isso no ecossistema de inovação da universidade. Então, isso a gente já começou a trabalhar, vai desenvolver isso mais forte em 2022, acho que vai ser um grande ano aí, muita coisa para fazer. E aí, muito bom, né, Milton? Porque isso é o que a gente vê quando a gente visita as grandes universidades, que são, né, Stanford, quando vai para a Europa, que visita as universidades de Israel, da Coreia. É isso que a gente vê, né? A universidade tomando para si esse espaço que é conectar empresas, conectar o externo, com o ambiente acadêmico, e a partir disso a gente causar essa transformação. Então, você que está nos ouvindo aí, quiser fazer parte de tudo isso aí, ó, já sabe onde é que você tem que ir, né? Como é que tem que se conectar. E aí, vou só dizer, eu visitei o Parque de Inovação quando estava em Via lá, o Grande Alexandre, fui também na Casa Magalhães do Grande Zezinho, e visitei lá, e eu já ficava, cara, que potencial tem isso aqui.
Que infraestrutura incrível! E agora, sabendo que vai ter um hub de inovação, que você que está nos ouvindo pode ir lá, né, provavelmente, para trocar experiência, para apresentar seu produto para outras soluções, para se aproximar desse universo, né, que é o universo de educação. Educação provavelmente é uma das áreas que a gente desenvolve aqui no Ceará, mais negócio estruturado, temos grupos muito relevantes aqui. Então, vai lá, vai conhecer o Milton, vai conhecer a Unifor, vai conhecer o Léo Lassara. O Léo Lassara também vai gravar conosco aqui, que aí vai gerar muitos espaços. E aí, Milton, olhando para tudo isso, né, fazer aqui uma última provocação para você, você que já tem aí o seu pós-doutorado, a sua jornada acadêmica aí já é bem extensa e tem contribuído com a jornada acadêmica de muitas outras pessoas incríveis dessa cidade. Se você tivesse no seu primeiro dia de aula, Milton, primeiro dia você senta aí na cadeira da Unifor, no curso de administração, ou no curso de medicina, ou no curso aí de engenharia, fosse seu primeiro dia, o que você faria diferente para aproveitar tudo isso que você está vendo acontecer, que você acompanha desde lá dos anos desde 2009, né, na sua jornada? Essa pergunta, Moisés, sabe que já me fizeram essa pergunta outras vezes e eu tenho feito essa pergunta para outras pessoas, né? E antes eu até respondia diferente, mas eu passei a responder de uma forma um pouco mais estruturada, né? Que eu diria o seguinte: eu pensaria em duas coisas. Óbvio que com a experiência que eu já tenho hoje é fácil falar, né? Então, mas eu faria duas coisas, né? Uma primeira é desenvolver soft skills, desenvolver habilidades diversas, né? De liderança, de negociação, habilidades mais soft, porque a parte técnica, né, o que a gente chama de hard skills, essas habilidades mais técnicas, a gente aprende. A gente aprende no curso na faculdade, a gente aprende no curso fora da faculdade, mas as soft skills, às vezes, elas são mais difíceis de você dominar. Então, eu focaria desde o primeiro dia em melhorar as soft skills, por exemplo, habilidade de venda. Todo mundo tem que ser vendedor, né? Quando eu converso com você e eu quero te convencer de algo, eu estou te vendendo uma ideia, né? Aqui, por exemplo, nessa posição que eu estou hoje, eu passo uma parte do meu tempo vendendo minhas ideias para que as outras pessoas comprem e nos deixem fazer, né? Então, essa habilidade de venda, de argumentar, de negociar, de liderar, eu tentaria trabalhar muito isso, porque isso faz muita diferença na carreira de qualquer profissional, independente da área em que ele atue, se é administração, medicina ou TI. Inclusive, para o pessoal da TI, eu indico isso fortemente, porque eu lido com o pessoal de TI já há muito tempo, e geralmente o pessoal de TI foca muito no hard skill, foca muito na questão técnica, né, e deixa de lado. Às vezes eu já conversei com gente que até disse, não, mas isso para mim, que sou da tecnologia, não é muito importante. É extremamente importante, né? Por um outro lado, eu estudaria tecnologia, também independente da área em que eu atuasse, né? Para o aluno de administração ou para o de medicina, tem que estudar tecnologia, porque todas as profissões vão beber dos avanços tecnológicos. Ontem mesmo eu estava lendo uma matéria sobre, que era na área da saúde, porque a gente tem aqui, a área da saúde na Unifor é muito forte, né? Tem muitos investimentos na área da saúde. A gente, por exemplo, acabou de investir, vai inaugurar em janeiro um laboratório NB3, que é um laboratório de terceiro nível de segurança, onde a gente pode manipular vírus. E a Unifor fez um investimento exatamente para a gente fazer pesquisa, inicialmente com coronavírus, né, mas pode ser manipulado qualquer tipo de vírus e bactérias. Então, isso é uma coisa... E isso abre uma enorme avenida para a inovação. Então, é pesquisa aplicada e abre para a inovação. E eu estava lendo uma coisa na área da saúde que diz exatamente isso, que daqui para frente, saúde é tecnologia, né? Então, isso é a mesma coisa para todas as áreas. Se você quer expandir educação, por exemplo, e tornar a educação algo de mais qualidade, você vai usar tecnologia, né? Você escala a educação usando tecnologia. Então, eu estudaria
tecnologia, independente da profissão e da carreira que eu escolhesse, porque a tecnologia fatalmente estará no cerne aí da profissão que você escolher. Eu até me arrisco a falar algumas coisas como inteligência artificial, que não é segredo para ninguém, tá aí, se você abrir aí qualquer portal de notícias, você vai ver notícias sobre isso o tempo todo. Então, eu faria essas duas coisas, né? Se eu estivesse começando hoje com a experiência que eu tenho agora, eu focaria em soft skills, melhorar isso, né? Óbvio, se eu entro no curso de medicina, eu vou trabalhar minha parte técnica, eu vou aprender isso. Então, além disso, eu focaria em soft skills e estudaria um pouco tecnologia para poder integrar essas coisas que, na minha visão, são muito importantes na carreira de qualquer profissional. E aí vocês acabaram de ouvir o vice-reitor de pesquisa da Unifor, o grande Milton, que está dando aí as coordenadas para você que está dando seus primeiros passos, começar a ter atenção aí para uma jornada que pode causar impacto aí. Imagina, você que está aí nos ouvindo em Cascavel, em Tianguá, em Quixadá, em Quixaramubim aí, espalha isso com a sua universidade, espalha isso com seus amigos, porque se a gente, né, acreditar, a gente pode fazer coisas incríveis no nosso Ceará. Grande professor Milton Souza, obrigado por estar conosco. Em nome do Sebrae, nós agradecemos por sua disponibilidade de tempo, né, por aprender um pouco, né, com essa história do nosso ecossistema. Nosso ecossistema ainda é nascente, mas já tem pessoas com uma visão como Milton, né, Léo. A gente também conversou com o Igor e tantos outros que vieram depois que têm, de alguma forma, plantado suas sementes. Se Deus quiser, vamos fazer do Ceará uma relevância em tecnologia, inovação, em conhecimento aplicado, que isso é o que muda o mundo, é isso que as cidades que estão mudando o mundo, em outros países, estão fazendo. Então, nós agradecemos em nome do Tóxico Ecossistema, Milton, e desejamos que esse vídeo você compartilhe aí com todos que estão fazendo parte da sua rede. Grande Milton, a gente se vê em breve. Valeu, eu que agradeço. E o meu recado final é: viralizem esse vídeo. Vamos para cima. Um abração, Moisés. Obrigado pelo convite. Querido. Até a próxima. Tchau, tchau.